Laura Carvalho, muito obrigado por falar conosco da TVI. É um prazer estar com você, uma honra. É tão raro no Brasil se deparar com um pensamento econômico progressista que essa é uma oportunidade única para nós. Entender um pouquinho do seu pensamento, entender quais são as suas ideias e, sobretudo, de que forma elas se distinguem do pensamento econômico tradicional, aquele baseado na economia clássica ou no pensamento econômico liberal, de que forma se estrutura o seu raciocínio e de que maneira esse raciocínio pode contribuir para um projeto progressista de governo do Brasil. Obrigada a você pelo convite. Obrigado. Por favor, você tem a palavra. Eu acho que, na verdade, o pensamento econômico no mundo, né, ele está em constante transformação. Então, a gente passou por períodos, depois da década de 30, né, com a grande crise, a grande depressão, em que o pensamento econômico dominante via no Estado, né, um ator muitíssimo importante para a garantia do pleno emprego, né? Depois esse pensamento perdeu o espaço e ganhou a ideia de que seria possível deixar o mercado totalmente livre, que isso por si só seria capaz de gerar os melhores resultados para as pessoas. E eu acho que desde a crise de 2008 a gente está vivendo no mundo uma crise da própria macroeconomia, do próprio pensamento econômico muito grande, que ainda não está claro o que virá no lugar, mas em que se percebeu que mesmo nos países ricos a desigualdade aumentou muito desde os anos 80 para cá, que isso tem sido um entrave para o próprio crescimento econômico, na medida em que famílias, né, de baixa renda, que mesmo nos Estados Unidos não tiveram nenhum crescimento de salário nos últimos tempos, consumiram para além do que podiam com base em crédito, e isso fez inclusive estourar uma bolha depois, né, do subprime. E a ideia do Estado como um ator, né, não só para redistribuir a renda e com isso superar esse tipo de obstáculo, né, e garantir uma estabilidade econômica maior, mas também em setores chaves, como a infraestrutura e em setores em que o setor privado claramente não deu conta em nenhum país do mundo, né? E mesmo no financiamento à inovação tecnológica, coisas de longo prazo que exigem um tipo de investimento que o setor privado não está disposto a oferecer e a fazer, né, que tem um risco alto, etc., isso vem ganhando novamente espaço nas arenas de debate, não só nas arenas de debate, acho que mesmo nos debates eleitorais que vêm ocorrendo nos diferentes países, né? Você pode olhar para a candidatura do Bernie Sanders nos Estados Unidos, para a candidatura do Jeremy Corbyn no Reino Unido, quer dizer, há um crescimento de candidatos com ideias que visam realmente transformar e mudar a maneira de pensar o mundo, colocando a desigualdade, o combate à desigualdade no centro dos seus programas, e fugindo também a essa ideia da austeridade como um fim em si mesmo, né? que vários países entraram. E aqui no Brasil, acho que a gente tem um desafio que, de alguma forma, é maior ainda. A gente já parte de carências muito maiores, de um nível de desigualdade muito maior, de carência de infraestrutura muito maior, de saneamento, de serviços públicos. Quer dizer, a gente parte de uma sociedade, né, em que há miseráveis que não têm nenhum acesso ao próprio sistema capitalista, e ainda assim a gente vê o pensamento dominante não tratar disso como o centro, né? O centro do debate parece que cada vez às vezes é a Previdência, ou às vezes é um problema X, problema Y, mas não parece que está no centro do debate econômico enfrentar essas carências. Claro. Né? Agora, importante que você explique para nós, Laura, como é que a gente faz isso na prática, porque você mencionou a crise de 30, do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, uma série de crises econômicas se sucederam, algumas vezes envoltas em escândalos corporativos, como foi o caso da crise de 29, de certa forma, ela é detonada por um escândalo
no modelo de capitalismo bursátil ou de bolsa americano. Mas toda vez que o Estado vem para reparar esses problemas, toda vez que o Estado vem intervir para reparar esses problemas, ele gera mais concentração. Como é que a gente faz para impedir uma captura do Estado, uma apropriação do Estado pelo poder econômico? Para que o Estado seja, na realidade, um provedor, um salvador do capitalismo, por assim dizer, nos seus momentos de maior crise, para prover ao capitalismo a capacidade de autogeração do capital, ou seja, e que levam a uma concentração econômica e não a distribuição de renda. Nós tivemos um embate, sobretudo a partir dos anos 60, você mencionou esse embate, entre povo de um lado e poder econômico de outro, sobretudo na Europa, não é? Para pavimentar um estado de bem-estar social, que de certa forma vem sendo demonizado na própria Europa, no continente europeu, nos últimos anos. Como é que a gente faz na prática para impedir que o Estado sirva o capital pura e simplesmente, o poder econômico pura e simplesmente, e a concentração econômica, e passe a servir o povo? Pois é, eu acho que aí é importante esse ponto, porque a gente fala muito em corrupção e costuma associar a corrupção a uma coisa que está no Estado, né? Então tem aqueles agentes corruptos dentro do Estado. Quando, na realidade, a corrupção é justamente o Estado corrompido, né, pelo setor privado. O que eu vejo, inclusive formas diferentes de ser corrompido, algumas delas nem são ilegais, né? Algumas são legais, que a gente não... Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o lobby legalizado. O lobby também é uma maneira de ter o poder econômico levando o Estado a atender interesses privados ao invés do interesse público, né? Mas essas formas são muito variadas. E eu acho que uma das coisas que eu acho mais importantes e que a gente não fez no passado, até quando a gente olha para os últimos governos, por exemplo, para políticas de estímulo ao setor produtivo, como a política de desonerações tributárias para grandes empresas, ou mesmo o crédito do BNDES, etc. Quando a gente vê o resultado dessas políticas, a gente percebe que nem todas elas, ou acho que quase nada ali, realmente atendeu o interesse público da sociedade, e isso está gerando uma sensação nas pessoas de que sempre que o Estado intervém e tenta fazer uma política de desenvolvimento produtivo, isso necessariamente será a transferência de recursos direto para grandes empresas que não precisam desses recursos, ao invés de transferir para o setor privado. Na verdade, uma maneira de prevenir e se precaver contra isso é ter planejamento. Então, a primeira forma de não estar sujeito a tantas pressões e não ter a sua política moldada para atender interesses privados e particulares é ter uma política, né? Então, ter uma política planejada que já, de antemão, coloque quais são as metas, coloque quais são os objetivos. Por exemplo, a gente está pensando hoje em dia que a própria política industrial, essa ideia de que você tem que ter uma política para desenvolver a indústria, como se esse fosse o objetivo, não faz tanto sentido, que a gente tem que pensar, no fundo, o que a sociedade quer? Bom, a sociedade quer infraestrutura, quer saneamento, quer mobilidade urbana, quer uma economia com tecnologia mais sustentável ambientalmente, quer resolver o problema da Amazônia, enfim, tem objetivos que a sociedade estabelece, o próprio sistema de saúde pública de melhor qualidade, mais eficiente, o sistema de educação, e que a partir desses objetivos a gente consegue, a reboque deles, desenhar políticas de estímulo a setores produtivos que são necessários, inclusive, para fornecer esses serviços públicos melhores, esses bens públicos, né? Então, a gente tem que inverter também um pouco a lógica de colocar o Estado como alguém que vai chegar e intervir para resolver o problema do setor produtivo. Não, o setor produtivo resolve seus próprios problemas. O que o Estado pode fazer é resolver os problemas da sociedade, colocando, claro, o setor produtivo, na medida do possível, o máximo possível, a serviço dessa sociedade, né? Então, acho que a gente tem que imaginar e sair um pouco da forma tradicional de pensar a política de desenvolvimento, para não só pensar um novo modelo de desenvolvimento, mas também pensar como que o Estado entra nesses modelos. Tem um livro ótimo de uma economista chamada Mariana Mazzucato, que agora está na University College London,
chama o Estado Empreendedor, né? Em que ela mostra, por exemplo, que quase todas as peças dos smartphones, elas são fruto de tecnologia que teve incentivo estatal, né? Acho que todas. Não tem uma peça dentro de um iPhone que vem simplesmente da criatividade ou da genialidade de um inventor, né? Todas elas tiveram incentivo estatal, tiveram dinheiro estatal. Então, as pessoas não costumam olhar para isso. Elas acham que o Estado está ali só para atrapalhar, quando, na realidade, não é o caso. Mas como movimentar e direcionar os recursos para que o Brasil tenha não só uma estrutura mais diversificada, mas sendo o objetivo não só o de desenvolver esses setores, e sim o de melhorar a vida das pessoas, né, de ter serviços públicos melhores, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter renda, enfim, isso tudo é que eu acho que exige mudar, sair daquela forma tradicional de pensar o Estado, mas não abandonar o Estado, porque sem Estado a gente já viu que não é possível.